Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a necessidade de agradar a todos. Quem não tem ou quem não conhece alguém que já teve, né? Bem-vindo ao clube. Estamos todos aprendendo, a gente está aqui nesse plano justamente para aprender a se conhecer, a expandir a consciência. Para fazer esse vídeo eu me inspirei muito num vídeo do Ali Cravo, que eu vou deixar aqui no box de informações. É só você clicar para assistir, é um vídeo que se chama Agradar a Todos, que é fantástico, recomendo que vocês assistam. As nossas relações, elas são muito baseadas em poder, em comparação, em competição, em caça, em valores psicopáticos, em joguinhos de poder. Então, desde que a gente é pequenininho, já na barriga da mãe a gente já recebe essas informações, como muito bem fala o Ali, a gente já recebe aquela baixa autoestima congênita e quando a gente nasce, a gente é inserido num mundo que tem valores de guerra. Então você aprende que você não é bom simplesmente por ser quem você é. Se a gente nascesse numa sociedade em excelência biológica, né, que fosse completamente unida, amorosa, com aqueles valores mais sublimes, que não é o caso, né, evidentemente, da sociedade atual, se a gente nascesse nessa sociedade, a gente não precisaria de validações externas. O outro olharia pra gente, sentiria a nossa energia e já teria compaixão, já nos amaria naturalmente pelo simples fato da gente ser quem a gente é. Só que numa sociedade psicopática, baseada em competição, em desconfiança entre as pessoas, em comparação, você nunca é bom o suficiente. Você precisa sempre se validar, ter diplomas, certificados, troféus, validações externas, likes, seguidores, senão você não é suficientemente interessante. Ou seja, ser você, ser uma pessoa comum, não basta. Você precisa de validações externas para você ser benquisto, para você ser aceito, valorizado no bando, porque os valores dessa sociedade são valores psicopáticos, baseados em ideais do ego, em desejos do ego, e não na nossa real essência, que é a cooperação, que é a amorosidade. A Esther tá olhando pra mim e tá falando assim, essa daí vive no mundo de Poliana, no mundo cor-de-rosa, ela acredita no amor, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes faz esse tipo de projeção. E, gente, eu já tive muitas experiências na minha vida, ao longo de muitas vidas, porque eu sou espiritualista, acredito que a gente não tem uma única experiência aqui na Terra, e eu já tive muitas experiências que me ajudaram a desenvolver essa convicção interna na amorosidade. Eu sei que tem muita gente que ainda está muito focada na lei do mais forte, valores psicopáticos, porque ainda não desenvolveu a convicção na amorosidade, e tá tudo bem, cada um tem o seu repertório interno, cada um tem as suas percepções de acordo com as suas próprias experiências. Agora, uma coisa é fato, isso é algo que o Ali fala nesse vídeo também. Não é porque a gente está bélico, está psicopático, que a nossa excelência é psicopática, é guerreira. Né? Aquilo que está não é o que é em essência. Em essência, o ser humano é amoroso. Então não dá para você tirar uma foto daquilo que está e afirmar que aquilo é o que é. E a gente sabe que aquilo que está não é o que é, principalmente quando a gente tem a coragem de olhar para dentro, de sair desses valores externos, meditar, silenciar o ego. Quando a gente silencia esses valores sociais, quando a gente aprende que o pertencimento não é externo, que o pertencimento é interno, a gente começa a ter a referência de quem a gente é, porque a gente tem um GPS interno que é a essência. Mas o grande problema é que quando a gente está muito identificado com o ego, com esses valores externos, para que a gente possa ser aceito pelo bando, muitas vezes a gente aprende a se autoanular. Quantas vezes você é uma pessoa super amorosa, você é uma pessoa compassiva, aí você vai trabalhar numa empresa que tem valores psicopáticos de competição,
numa empresa que incita competições entre funcionários, numa empresa que é baseada em valores de poder, que não tem nada a ver com o que é a sua essência de fato. E aí você entra em conflito. Você fala assim, estou sendo obrigada a fazer uma coisa que não é o que tem a ver com a minha real essência. Naquele ambiente de caça, de poder, de joguinhos, de comparações entre as pessoas, você tem que falar esse idioma. Porque se você não falar esse idioma, você não faz sucesso, você não é bem visto, você não é querido. E é muito interessante, gente, porque aí eu posso até falar de uma experiência pessoal. Quando você começa o seu processo de despertar, quando você começa a meditar, a fazer terapia, a se olhar com os seus próprios olhos e não mais com os olhos sociais, você começa a construir a sua vida baseada em novos valores estruturais, que são valores que não privilegiam o poder, os ideais psicopáticos. E as pessoas que ainda estão presas nos valores do ego, nos valores psicopáticos, elas te cobram. Mas como assim? Você não vai fazer tal coisa? Mas você não vai fazer isso? Mas você não vai fazer aquilo? Porque o que começa a acontecer é que quando você encontra o seu verdadeiro centro, ou quando você está num processo de estar mais próximo do seu verdadeiro centro, e você não está identificado com falsos centros, como diria o Osho, ou seja, você não está identificado com o seu falso eu, que é o ego, você não acha que você é esse ego. Quando você começa a se enxergar de fato, a ter acesso à sua própria luz, quando você começa a reconhecer a sua própria amorosidade, a sua percepção em relação à realidade muda, portanto, muitos dos seus valores começam a mudar. E coisas que antes eram importantes para você passam a deixar de ser, porque você deixa de ter, por exemplo, algumas vaidades, alguns valores de competição, de autoafirmação social. Você começa a ver a realidade num novo paradigma, numa nova percepção, que é muito mais espontânea, porque está alinhada com a sua essência. E é claro que quando você começa esse processo de despertar, você vai desagradar muita gente, principalmente as pessoas que estão identificadas com os valores psicopáticos, que são aquelas pessoas que não aprenderam a pertencer a si mesmas. Elas aprenderam que o pertencimento é externo, então são pessoas que estão focadas em poder, em status, em comparações, em competições, inveja, ciúme. Não é que as pessoas que estão no despertar não sintam inveja, não sintam ciúme, afinal de contas todos temos um lado sombra. A diferença é que a pessoa que se propôs, a entrar nesse processo da expansão da consciência, que se propôs a olhar para dentro de fato e a mergulhar em si mesma, ela consegue aceitar melhor, acolher as próprias sombras. Ela não fica brigando com a sombra, mas ela procura integrar. E a pessoa que é psicopática, em geral, ela se identifica com a sombra de uma tal maneira que ela acha que a realidade é aquela. Ela acha que essa realidade é baseada na lei do mais forte, na competição, que o mundo é dos espertos. Porque se ela não for esperta, ela vai se prejudicar. Então ela tem que competir, tem que brigar, tem que ser espertona. Essa pessoa vive com medo de tudo, com medo de perder dinheiro, com medo de perder poder, de perder status, Porque tudo aquilo que ela busca não é original, não é essencial. É tudo superficial, é tudo periférico. Mas ela está identificada com esses valores. E muitas vezes nós, quando a gente também está identificado com esses valores, a gente tem esse impulso de querer agradar todo mundo, e justamente por querer agradar todo mundo, a gente acaba corrompendo alguns valores que são essenciais para nós e acaba se autoanulando. Porque uma coisa, gente, é a gente exercer a cooperação, a bondade genuína, que vem de uma percepção do ser. Outra coisa é o bonzinho social, como Gayarsa chamava, que vem de uma vaidade, de uma necessidade de ser aceito. Então, quando eu não falo não, quando eu me sinto invadida, por exemplo, eu não falo não, eu não coloco limite para ser boazinha para o outro, para ser legal para o outro. Ou seja, eu estou buscando atender um desejo do ego. Eu não estou agindo em consonância com a minha essência. Então, se eu sinto essa necessidade de ser aceita pelo outro, e se essa aceitação
validação externa representa uma autoanulação, representa que eu faça concessões indignas, que eu passe por cima de valores que para mim são estruturais, então isso não é uma bondade genuína, porque a primeira bondade ela tem que ser minha comigo mesma, na medida em que eu me aceito, que eu me respeito, que eu me amo. E se eu me amo, eu vou procurar primeiramente a aceitação aqui dentro, na conexão com a minha essência, o sentimento interno de pertencimento. Eu não vou ficar esperando a validação externa de outra pessoa que não conhece nem a si mesma, porque essa necessidade de agradar, de validação externa, em geral, vem desse bonzinho social que quer agradar os outros passando por cima de si mesmo. Então isso é uma vaidade no fim das contas. Quantas vezes, gente, a gente não encontra na vida aquelas pessoas agressivo-passivas, né? Que fazem permuta, que ficam barganhando com a vida o tempo todo, e elas fazem coisas boas para os outros, mas aquilo não é de coração, não é da alma, é por uma necessidade de autoafirmação. É porque ela tem a ilusão que se ela fizer tal coisa para o outro, ela vai conseguir a aceitação, o apreço do outro. E com isso ela acaba passando por cima de si mesma, né? O que é um grande problema, porque não tem a ver com uma bondade genuína que vem de uma consciência, de um autoconhecimento, de uma percepção. E é por isso, gente, que a gente tem que meditar muito, para a gente se autoconhecer, para a gente conhecer a nossa essência, para a gente não ficar identificado com valores que vêm de fora, com valores externos, porque quando a gente entra nesse processo de despertar, de expansão da consciência, a gente começa a sair da matrix, a sair da massa, a se desprender de valores que são psicopáticos. E aí, certamente, a gente vai desagradar muita gente, tá tudo bem, a gente tem que escolher se a gente quer pagar esse preço ou não. Mas é impossível a gente entrar no processo de autoconhecimento, de despertar e de não desagradar muita gente, considerando-se que a maioria das pessoas está muito identificada com o ego. É impossível que o nosso processo de amadurecimento, de autoconhecimento, não decepcione muitas pessoas que a gente gosta. Isso é natural, isso faz parte do processo, mas ainda assim a gente tem que escolher se a gente quer pagar esse preço ou não. A expansão da consciência é a nossa grande missão aqui. Por isso que a gente nasce num mundo de tanta dualidade, de tanto contraste, para poder desenvolver essa convicção. Mas isso é um treino diário e constante. Meditação não é algo que a gente aprende do dia para a noite, embora seja a nossa verdadeira natureza, mas a gente está tão identificado com a mente que em geral é muito difícil a gente começar a meditar. Ainda assim, é importante que a gente treine todos os dias um pouquinho. 1 minuto de meditação diária é melhor do que nada. E você vai percebendo que com o tempo você vai desenvolvendo uma autoconfiança tão grande, principalmente se você alia meditação a outras terapias, você vai desenvolvendo uma autoconfiança tão grande que você descobre o seu pertencimento interno e cada vez menos você vai precisar se autoanular para ser interessante para outras pessoas. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.